Oi, oi, boa noite. Vamos chegando, vamos mandando aí um aviãozinho para todo mundo. Tudo bom? Hi, Joey. Boa noite, boa noite. Vamos colocando aí onde é que vocês estão falando. Oi, boa noite, boa noite. Oiê. Hoje a gente vai ter uma conversa super maravilhosa com o Dr. David. Ele é... Que blusa linda. Ai, gostaram da minha blusa? Neurodivergente. Blusa que quem fez? Eu e a Helena. Porque a gente, né, TDAH, se vira nos 30, se vira fazendo tudo, bombril. Então tá, vou aproveitar que vocês estão. Vou esperar eu entrar mais um pouquinho. Então, hoje a gente vai conversar com o Dr. David. Ele é psiquiatra. E também, até anotei aqui, porque o homem, ele é bombril, né? É igual ao TDAH. Ele é professor de psiquiatria, psicoeducador, fundador do Espaço Calmamente e também é autor do livro O Livro para Quem Adoeceu. Gente, deixa eu ver se ele já tá por aqui. Tá sim, Pernambuco, olha ali minha conterrânea. Andresa, Porto Alegre. Oi, Ei, oi, Jana, tudo oi. bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, coisa boa te ver, gente. Finalmente, hein? Finalmente a gente conseguiu. Finalmente, cara. Fico muito feliz de a gente conseguir conversar hoje. Pois é, achou um tempinho na agenda. Como é que foi o Ah, seu mentira. curso? Nossa, Tá foi indo muito bem? maneiro. Graças a Deus, está indo muito bem. Falar sobre o lugar da psicologia, né, da psicoterapia para tratamento de qualquer transtorno mental é Uhum. sempre muito poderoso, né? Sempre é, traz muita educação, porque a maioria das pessoas consideram que é algo complementar, né? E, na verdade, eu considero que para a depressão, principalmente, para mim, a medicação complementa a Sim, psicoterapia, é. né? Todo mundo tinha que fazer terapia, sabe? Todo mundo precisa. E é bom realmente quebrar, né? Porque, infelizmente, as coisas estão tão avançadas, mas a gente ainda tem muito preconceito na sociedade, né? Aquela coisa, ah, não vou para psicólogo, psiquiatra, porque é coisa de gente doida, né? Nossa Senhora, Infelizmente, ainda gente. tem muito isso. Toda hora, gente, né? A gente cresce. Meu pai sempre falou, na verdade, sabia? Ele falou assim, todo psiquiatra é doido. E ele, assim, infelizmente, ele acertou. O psiquiatra é doido, mas que gente maluca. Meu pai sempre também falou isso, né? Psiquiatra é coisa de gente maluca. Bom, a ironia disso é que ele também precisou ir. Então, essa foi Sim. a melhor parte. É como eu sempre falo, a gente tem que fazer a terapia para aprender a lidar com a gente e para aprender a lidar com quem não faz terapia. Eu concordo plenamente, assim. Você faz terapia há muito tempo também? Tem 2 anos e meio, né? Eu Ah, não, comecei naquela coisa do, ai, acho que é ansiedade, né? Até então não sabia do TDAH ainda, só vim ser diagnosticada esse ano. E aí passei muito tempo naquela coisa do tratando a ansiedade, né? Que nunca tinha o resultado até eu entender o que é que estava acontecendo. é exatamente isso, né? Típico dos Sim. pacientes, né? A gente tentar de toda maneira. Esqueci minha água, obviamente. Quer pegar? Não, vai lá pegar. Já deixo aqui do lado também, porque Vou pegar, que eu tô bebendo o esqueci. tempo A gente todo. fala nessa hora. Um segundo. Gente, enquanto ele vai lá, eu vou fixar aqui meu comentário. Aí vocês vão colocando as perguntas na caixinha de pergunta, tá? Porque senão vai passando aqui e a gente não vê. Deixa eu botar aqui, perguntas. Pronto. Tá. Então, eu anotei aqui pro pessoal, para eles colocarem. Cadê? Pronto. Já deixar aqui para eles colocando as perguntas na caixinha, senão depois vai subindo e a gente acaba se perdendo. Apesar de que eu anotei algumas também que o pessoal fez durante a semana, mas era mais ou menos aquilo que eu já esperava, né? Da gente falar um pouco sobre os diagnósticos. Eu acho que a maioria que chega por aqui acaba começando com o diagnóstico de TAG,
ou borderline, até a gente com bipolaridade também, só depois acaba descobrindo que é o TDAH, né? Muito comum, né? TDAH, ele é muito plástico nesse sentido, né? Ele se manifesta com tanto... Na psiquiatria, como a gente utiliza padrões de sintomas para fazer o diagnóstico, é absolutamente comum que o TDAH se manifeste através, né, possa ser enquadrado de diferentes maneiras em outros transtornos. Uhum. Mas, mas existem formas especiais de a gente conseguir identificar, né? É, outra coisa também que tem aparecido muito por aqui e que eu acho que até eu já cheguei a pensar também, né? É sobre o TDAH e o autismo também, né? Eu acho que são duas coisas também que batem muito e que acho que até eu mesmo muitas vezes ficava, meu Deus do céu, será que eu também não tenho autismo, sabe? Você Sim. poderia dizer alguma coisa assim que fosse realmente um diferencial ou que, não, isso aqui só acontece no autismo, né? Para dar uma luz pra gente. Pois é, cada vez a gente discute mais sobre isso, né, Jana? Eu fico muito feliz, assim, eu fico muito feliz que a gente esteja cada vez falando mais sobre o espectro autista, principalmente, né, Uhum, os transtornos invasivos de desenvolvimento, que a gente sabe que não é exatamente um transtorno, né? Na verdade, sim. exige uma neuroatipia. Ambos são transtornos, são condições do neurodesenvolvimento. Inclusive, essa é uma das melhores formas da gente conseguir identificar a manifestação do transtorno de déficit de atenção no histórico de um paciente com algum transtorno psiquiátrico. Então, seja ele transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, Uhum, porque esses transtornos não têm manifestação pré-púbere, assim, né? Eles não têm manifestação na infância. O sim. TDAH não. O TDAH, assim como o espectro autista, também sempre teve manifestação. Então, grande parte assim do que é muito comum que eles se sobreponham, Uhum, né? E particularmente mulher é muito mais difícil de fazer o diagnóstico, né? Para sim. variar, né? Coisas na vida da mulher nunca é fácil. Não, a gente sempre Então, se ferra, é incrível. sempre se ferra. Realmente acontece muito, principalmente porque a mulher acaba escondendo, né? A pressão social é muito grande, então os sintomas não ficam evidentes, Sim. né? Ela acaba se adaptando a isso. Então, existem características que realmente se sobrepõem, então a alteração do processamento, né, a dificuldade com as funções executivas, que se você quiser depois eu explico o que é Uhum, exatamente a função sim. executiva, mas existe uma condição alterada no espectro autista que está relacionada à cognição social, que seria a nossa habilidade de conseguir compreender bem a emoção do outro. Sim. Então, isso, em tese, no transtorno de déficit de atenção não acontece, né? A pessoa pode ser por impulsividade, ela não conseguir sacar o que o outro está querendo dizer, o que o outro está querendo pensar, o que o outro está pensando necessariamente, mas no espectro autista, essa conexão ela não acontece tão bem. De jeito nenhum. E aí, o que acontece? Ele acaba possivelmente sendo mais inapropriado, muitas vezes, né? Ou mais, se apresentar como mais impulsivo, mas algumas outras características chamam muita atenção. Por exemplo, a dificuldade de abstração. É muito comum que o espectro autista ele tenha um pensamento muito concreto sobre as coisas, né? Uhum. Então, quando eu não esqueço assim, um paciente meu que tinha espectro autista, a gente estava conversando, e aí eu perguntei para ele assim, se uma pessoa estivesse querendo sair com você, você achasse que ela é importante de alguma maneira, mas você te chamasse para tomar um café, mas você não estivesse tão afim de vê-la, você iria? Aí ele, iria. Aí eu, por quê você iria encontrar com ela lá? Ele, porque eu quero tomar café. Tipo, isso assim, é o pensamento mais autista da história. Eu achei Sim. maravilhoso, né? Porque aí é o pensamento concreto, né? Aonde a Uhum. gente geralmente iria pensar na parte social, né? A gente, vou dar uma Sim. desculpa, ou não vale a pena, tipo assim, não, se eu entendo que é importante, eu vou mesmo sem maldade. Não, porque eu gosto de café. Isso é um Pronto. pensamento extremamente concreto, comum no Uhum. autista. Sim. Então a gente tem que pensar nisso desde o início. E existem também, assim, embora as alterações assim, das áreas sensoriais, né? O paciente com o TDAH tem uma dificuldade de processamento das ideias. O paciente com espectro autista,
ele tem algumas sensibilidades exageradas, né? E algumas fixações de Uhum. alguma forma. Então, Sim. uma paciente minha que tem um espectro autista, a casa dela, assim, super, assim, psicóloga maravilhosa, amo ela, nossa senhora. Admiro ela demais, porque ela sempre pensa fora da caixa. E porque tem TDAH e espectro autista. E ela tem uma coleção ela sempre foi fixada com quebra-cabeça. E a casa dela, até hoje, 30 e poucos anos, a casa dela é lotada de De quebra-cabeça, porque é uma coisa cabeça. que ela não consegue parar. Tem um outro exemplo que eu faço questão de dar, né? É, na verdade, eu comecei a estudar, eu suspeito, eu nunca fui diagnosticado, mas eu tenho 90% de certeza que a minha avó tem TEA, né? Uhum. E a minha avó, assim, ela nunca entendeu sobre, mas o dela é um pouquinho mais grave, ela, tipo, nunca entendeu nada sobre política porque ela não consegue abstrair, porque a política é uma coisa muito abstrata, né? Então ela não Sim. consegue compreender um conceito mais amplo, né? Uhum. É, e, e eu não esqueço quando era mais novo, e ela, enfim, ela era conectada às pessoas, né? Não era completamente alienada. E aí ela foi dar para mim de presente aquele, eu pedi para ela um videogame de presente, uma fita. E aí Sim. ela falou assim, você tem que deixar sua irmã jogar. Aí eu, não, não, fica tranquilo, eu vou jogar quando eu morrer, ela joga. Ele levou no sentido literal da coisa. Davi, você não pode falar uma coisa dessas, entendeu? É um absurdo você falar isso, não pode. Autismo, tipo assim, típico. Para entender, né? Então, assim, isso me É. fez lembrar muito. Não sei se você já viu o seriado Atypical, que tem no Todo mundo Netflix. manda ver. Não Nossa, acredito. ele é maravilhoso. E é justamente isso, né? Porque o ator principal, né? Ele representa uma pessoa com autismo. E ele é muito literal em tudo, sabe? Então, falar Uhum. linguagem figurativa com ele, tipo, ele não vai entender, sabe? E é sensacional. Ele representa muito bem. Vale muito a Muito. pena. Ai, quero ver. As pessoas já falaram pra mim para ver, só que eu chego em casa e esqueço qual seriado que as pessoas me recomendaram. Aí quando alguém fala de novo, eu falo, ai, o que tô doido pra ver? E é bem assim, ou então na hora que a gente senta mesmo para ver, não lembra nenhum que foi recomendado e fica ali, né? 50 minutos até achar Horas, alguma coisa horas. para botar e dormir. Meu esposo fica maluco, porque assim, quantas vezes a gente perde o horário, tipo assim, a gente senta para ver Netflix e eu perco a noite inteira tentando escolher qual é, né? Porque a dificuldade de tomar de decisão. Sim. Aí no final assiste a mesma coisa que já assistiu assim 50 milhões de vezes. Que já vi, exatamente. E sim, Mas uma as outra pessoas. coisa também, algo que é bem que sempre tem por aqui ainda é o medo muito grande que o pessoal tem sobre o medicamento, né? Aquela coisa do, ai, mas eu vou ficar viciada, mas ai, como é que vai ser quando eu cortar, né? E eu tento falar o máximo possível, mas claro, né, esse lugar não é meu lugar de fala, né? Eu falo o que Uhum. dá para conhecer, o que eu estudo um pouquinho. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre, principalmente sobre a Ritalina, né? Acho que a Ritalina é um do que o pessoal mais, assim, tem Mais aquele utiliza, né? medo, né? E aí junta o medo da Uhum. pessoa e junta muitas vezes o medo do parceiro ou da parceira em casa, de eu não quero que você tome, porque você vai ficar robótica, porque vai ficar viciado, né? Então Sim. junta tudo, né? O medo com a pressão da sociedade. Então, é muito importante assim. Se você. Posso falar sobre medicação? Quer que eu fale primeiro sobre a fisiopatologia que acontece no cérebro de uma pessoa? Ai, fale. É, falo. Assim, o transtorno de déficit de atenção, tem algumas coisas que eu acho importante assim, que todo paciente com transtorno de déficit de atenção deve entender. A gente caracteriza todos os transtornos psiquiátricos por isso, uma série de padrões, né, de sintomas. E um dos maiores problemas que a gente tem em termos de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é que. Só um segundo, tá picotando o meu áudio? Eu tô tirando direitinho daqui. Por aí vocês estão entendendo, pessoal? Talvez Alguém seja, falou que estava picotando? talvez, às vezes a Seja o internet dela. da pessoa. É. Então, o que acontece muito em qualquer transtorno psiquiátrico, se alguns sintomas surgirem por causa de uma outra condição, isso não é o diagnóstico que a gente está procurando. Uhum, Então, por exemplo, muitos pacientes chegam para mim com um quadro depressivo. E eu suspeito que existe um TDAH ali por trás, né? Mas uhum, esse diagnóstico não pode ser feito nesse momento, porque a depressão afeta todos os sintomas que estão presentes no transtorno de déficit de atenção. uhum. A grande questão é que
ao mesmo tempo, então assim, a gente precisa, na psiquiatria a gente trata por camadas, né? Então, o diagnóstico que mais está sendo disfuncional, para depois irmos para os de base, né? E transtorno de Ah, déficit de atenção entendi. comumente está em base. Uhum. Só que o que acontece é que a maior parte dos pacientes com transtorno psiquiátrico tem mais de uma morbidade, ou seja, tem mais de um transtorno. Sim, a gente sempre Então, leva um brinde. sempre tem, gente. É tipo assim, é família, tipo Fat Family, entendeu? Você daí vai, um acompanha o outro. Então, quando a gente consegue identificar que existe isso aqui, ao invés, né, disso aqui, isso aqui gerando um transtorno, né, e outro são dois ao mesmo tempo, aí a gente começa a tratar e geralmente a qualidade de vida da pessoa melhora muito. O problema é que todo mundo que tem TDAH aqui já ouviu, e quem não tem diagnóstico às vezes é muito problemático já, né, que a gente vive numa sociedade em que todo mundo quer mais atenção. Sim. Todo mundo precisa, todo mundo exige mais atenção. Uhum. Então, isso faz com que a maior parte das pessoas que eu conheço se diagnostiquem, né, façam um autodiagnóstico, e o que gera uma série de problemas, porque a pessoa facilmente se identifica com os sintomas de transtorno de déficit de atenção, principalmente porque se focam na desatenção. E Sim. menores de problemas. Assim. Ó, o menor de todos. Mas se fosse só É, isso. não, quem dera, se fosse só isso, gente, seria fácil, aumenta a cafeína, aumenta esse tipo de coisa e melhora, né? Mas não é o caso. O transtorno de Sim. déficit de atenção, ele afeta a vida globalmente, né? E o fato, inclusive, das pessoas utilizarem déficit de atenção como de maneira banal, né, banalizarem um transtorno, faz com que a gente tenha pessoas que tenham transtorno de déficit de atenção e não sejam diagnosticadas. Ela fala, ué, todo mundo tem um pouco, Sim. o que não é verdade, Não. né? Não é nem um pouco verdade. Então, eu posso depois, eu sei quais são as perguntas que as pessoas vão fazer, mas se você quiser, eu continuo entrando em relação à parte sintomática, Ah, né? não, bem, Mas continua entrando, aí a gente fala mais. Deixa eu ver aqui, porque minha live só. A gente tá com 17 minutos. Porque minha eu live, tô acho que tranquilo. até eu completar 6 meses de Instagram, aí eu vou ganhar mais de 1 hora de live. Por agora só tem 1 hora. Então dá pra gente Não, eu falar um tenho pouquinho mais. mais, aí quando der meia hora de live, a gente pode abrir para as perguntas, que já tem bastante aqui. Sério que você só tem? Não, eu já tenho, eu não sei se funciona, mas eu tenho mais de uma hora. Se fizer diferença. Qualquer Mas coisa depois, a gente pode inverter qualquer coisa. não, problema nenhum. Mas o que acontece então nesse sentido, assim, é importante para a gente entender o transtorno de déficit de atenção, a gente precisa pensar bem o que significam os processamentos executivos, Sim. né? O que é a área estão relacionados à nossa área cerebral mais evoluída, né? O que faz nosso cérebro ele se desenvolve de baixo para cima, né? Então o que o pessoal fala a área reptiliana do cérebro, assim, que é o que assim praticamente qualquer animal vivo tem, né? Animal Uhum. real, né? É, são as áreas de batimento cardíaco, respiratório, né? A temperatura corporal. Esse lugar é o mais, é tipo o tronco cerebral aqui embaixo. Que nos filmes que a pessoa torce a cabeça é ali que rompe e a pessoa morre. É, e isso vai crescendo, então, para áreas que a gente fala relacionado às áreas motoras, né? As áreas que vão conectar as nossas áreas motoras, depois as áreas relacionadas às emoções, e conforme você vai crescendo, você vai tendo áreas cada vez mais sofisticadas. E Uhum. a nossa área logo atrás da testa, que é o córtex pré-frontal, é a região mais envolvida nas funções executivas, que são as áreas que recebem todos os estímulos cerebrais, vamos dizer assim, e processam eles e pensam no que eles vão fazer enfim, com todos esses estímulos, né? Uhum. Então, assim, se você olhar em animais, né, essa é a área que mais cresce, conforme alteração, a evolução filogenética, né, vai Sim. crescendo. Essa área, essa área, ela tem vários tipos de neurotransmissores que ficam ali fluindo e trazendo conexões, só que tem um em específico muito envolvido no processamento cognitivo, ou seja, em todas essas funções que a gente tem de focar, de conseguir conectar duas ideias, de criar uma estratégia para a gente resolver um problema complexo, esse é principalmente relacionado à dopamina. Ai, E o nossa querida que dopamina. amada, né? Amada, que todo mundo quer um pouquinho mais, dopamina, né?
que ela, assim, ela está presente no cérebro inteiro, praticamente, e assim, tanto que as pessoas, por exemplo, com Parkinson, quando as pessoas lembram, Parkinson perde dopamina, porque dopamina também está relacionada a movimentos, Uhum. né? E aí quando ela faz, a pessoa treme. O transtorno de déficit de atenção, e assim, outras áreas relacionadas à dopamina, então, que a gente tem ao processamento executivo, que são essas funções que a gente tem de, resumindo, nossa habilidade de resolver um problema complexo, né? Sim. Esse vídeo ao vivo é moderado. Eu coloquei a Helena para moderar, porque aí qualquer coisa ela pode parar comentário, fica aqui Ah, mandando. que legal isso, eu não sabia que isso existia. Que legal. É, Deixa eu então, até tirar, assim, que o pessoal tá pedindo para tirar. Acho que melhor que aí todo mundo preste mais atenção. Porque senão o pessoal fica lendo os comentários sumindo. maneiro, eu não sabia que existia isso, não. Então, assim, a, as regiões, assim, basicamente, assim, para resumir o que significa os processamentos executivos, é a nossa habilidade de resolver um problema complexo. Uhum. Então, um dos melhores exemplos que tem é a pessoa que está no comando na torre de comando de aeroporto. Pensar Sim. o avião que vai subir, o avião que vai descer, qual é o aeroporto que eu vou colocar, o outro avião já tem que ter saído. Então, você conseguir ter todas essas conexões, basicamente é um processamento executivo super complexo. Sim. Só que um pouquinho mais para dentro, a gente tem as áreas relacionadas à motivação, as nossas áreas relacionadas à gratificação, ao prazer, né? O núcleo accumbens ali, área tegmentar ventral. E essas regiões também também são inervadas, assim, também trabalham muito com a dopamina. Então, Sim. considerando o déficit de atenção, na verdade, tem uma disfunção dopaminérgica, ou seja, falta dopamina nessas regiões. Sim. Por isso, qual é a consequência, né? Além da dificuldade de processamento de dados, de conexão de ideias, a dificuldade, às vezes, o paciente fala assim, cara, eu não consigo priorizar, organizar, lembrar, Sim. prever, tudo isso acaba ficando desorganizado, ele também tem uma alteração intensa na motivação e na iniciativa. Uhum. Acho que foi Né? justamente isso que eu falei pro meu médico, né? Porque eu falei, cara, eu sinto como se eu tivesse um potencial, mas ao mesmo tempo eu tô amarrada. Porque aí eu vou ter várias ideias, e aí você não sabe como executa aquela ideia, como é que começa a motivação para começar. E aí você acaba não chegando no final, não vai ter recompensa também, e vira um turbilhão. E é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Porque é exatamente o que você falou, Jana. Para a gente iniciar uma tarefa, para a gente levar a tarefa até o final, a gente precisa de um drive, né? Uma combustível, uma força. Sim. Essa força é dopamina. Como a gente não tem tanta dopamina no cérebro, né? Nessas regiões específicas, você pensa em fazer um negócio e aí você pode até começar, mas a energia acaba e aí você tenta outro, a energia acaba. Sim. No final das contas, você fez 1 milhão de coisas e não conseguiu dar seguimento em nenhuma. Sim, Fica exatamente muito isso. frustrante, né? É, Muito. E assim, a energia que a gente já não tem muita, né? Porque às vezes já não, acorda até sem energia suficiente morta. pro restante do dia, né? É como se a gente tivesse um Sim. tanque de combustível que é pequeno e a gente ainda queima rápido a gasolina. A pouca que a gente já tem. E é exatamente isso. A produção é mais lenta, então é clássico, né, do paciente com TDAH, a dificuldade de vamos dizer, de auto-iniciativa, então vou fazer, a Uhum. dificuldade de se automotivar, né, do tipo, vou manter, a dificuldade de se auto-ativar, do tipo, tô acordado, não, vamos embora, vamos continuar, vamos fazer, então essa dificuldade então dos três. Tem uma, né, que é especial, assim, que é a dificuldade da gestão de tempo, que é Nossa, nuclear, né? sim, O TDAH, ele é melhor definição para mim do Barclay é um míope temporal. A sim, gente, aquela coisa assim, você sabe que daqui a um mês, dá tempo. 3 semanas, dá tempo. dá tempo. 2, vou começar a estudar, mas não, mas eu não sei o quê. Aí vai indo, Tô quando chega cansada hoje amanhã. aqui, é,
Assim, à tarde, quando chega o negócio aqui, o paciente hiperfoca, esquece o mundo, não come, né, por Sim, qualquer coisa e para entregar. isso. E, fala. E Porque é senão eu ruim deixo porque a falando. gente acaba que, por exemplo, se for um trabalho, sei lá, a gente acaba que nem aprende aquilo, porque vai fazer ali hiperfocado rápido, porque tem que entregar, tem no prazo, mas não absorve. E aí vem aquela Não, sensação também de, ai, porque eu nunca aprendo, né? Não consigo aprender, porque realmente não. desse jeito não dá. Não tem como, porque a gente. Geralmente o TDAH, no final das contas, ele entrega, né? Ele entrega o Sim. trabalho, mas com a corda no pescoço, né? E é o que você falou, ele é sempre arrependido, tipo, eu poderia ter feito tão mais, porque se eu tivesse conseguido fluir como eu estou fluindo agora, uma hora antes, eu Uhum, teria, tipo, feito um trabalho maravilhoso. sim, Realmente teria, é né? desse jeito. A natureza é outra para você. Eu acho que no fundo, mesmo que inconsciente, eu sabia um pouco disso na minha época do doutorado, né? Então eu fiz assim, da tripa coração, para ver se para ver se eu terminava pelo menos com 3 anos e meio, toda a parte de experimento de laboratório, porque eu sabia, né, de cara, eu sei como é que vai ser difícil para escrever essa tese, então eu vou ver se eu termino com muita antecedência, porque aí todo dia eu faço ali um pouquinho, e foi o que, graças a Deus, assim, ajudou. Então, sei lá, eu tinha que Sim, apresentar em fevereiro e em dezembro eu já estava com ela pronta. Mas porque isso é eu tinha aquela. raríssimo, né? Eu sabia, tipo, da dificuldade que eu ia ter, eu sabia da minha insegurança para estudar também, para apresentar, né? Porque ia ser, né, a banca lá comendo meu fígado. Mas acho que foi a única vez, assim, que eu consegui realmente ter essa consciência, né, da minha dificuldade e conseguir manejar um pouco o tempo. Senso Juntando, de obviamente, urgência. também a minha ex-orientadora, que era totalmente maníaca. Ela era Então, ela boa? me ajudava um pouco com isso também. Tipo assim, ah, você tem tantos dias para entregar, sei lá, tópico um, tópico 2. Então, né, ajudou. Cara, nossa, orientador para mim. Orientador é tão raro, a gente tem um orientador bom. Nossa, o meu mestrado foi assim, um amorzinho de pessoa. Aí eu fui pro doutorado achando que ia ser a mesma coisa. Tiro, porrada e bomba. Haja terapia, porque até hoje eu tô falando isso na terapia. Colho os traumas disso, entendeu? Sonho com ela. É, saiu todo mundo traumatizado. É. Mas aí você entra na grande questão do relação ao tratamento, né, do déficit de atenção. O que acontece? É difícil, assim, para mim, tudo em saúde mental é multidisciplinar, né? A gente Sim. sabe que não existe um tratamento na psiquiatria que seja exclusivamente medicamentoso. Aliás, a maior parte dos tratamentos, fora 3 transtornos, pelo menos, assim, a medicação ela não é o centro, né, a estrela do jogo, né? A terapia costuma ser realmente o centro, assim, costuma ser o mais Uhum. importante, a depender do tipo de terapia, isso é muito importante da gente saber. Uhum. Só que existem três transtornos que eu costumo dizer que a medicação ela é maestra, né? São Uhum. eles: bipolaridade, impossível ficar sem remédio, impossível. Esquizofrenia, assim, assim, a esmagadora maioria precisa de medicamento, Sim. e TDAH. O transtorno de déficit de atenção, a gente, todos assim, a gente já tentou, as pesquisas são tipo, tentaram de tudo para tentar fazer alguma coisa, dar esse drive, dar esse bump para o paciente com transtorno de Uhum. déficit de atenção. E todas as pesquisas mostraram que, por exemplo, a alimentação ajuda, ela ajuda a não piorar, ela ajuda o paciente a não ter, algo, às vezes, assim, aquela inflamação que deixaria ele mal, ou seja, geraria o que a gente Uhum. chama de perda da atenção secundária. Sim. Ah, no caso, biofeedback, essas coisas, nada disso mostrou muito resultado. A medicação para déficit de atenção mostrou ser uma das, é, dos tratamentos mais eficazes da medicina. Uhum. É porque quando eu É, penso, né, na dopamina mesmo, é muito difícil você normalizar a dopamina com outras coisas, sabe? Tipo, o dia todo. O pessoal sempre conversa comigo e eu falo, né? Claro que ela sozinha não vai fazer milagre. Eu costumo dizer uhum, que é como se a gente morasse num prédio e a gente usasse cadeira de roda. E no prédio só tem exatamente. escada. Tu vai conseguir subir a escada? Tu vai, mas com que dificuldade tu vai conseguir? E eu acho que quando a gente toma o remédio é como se colocasse uma rampa. A gente vai ter Uhum, que fazer esforço ainda para subir a rampa com a cadeira de rodas,
mas vai ajudar pra caramba, né? Antes de eu começar o tratamento com o remédio, eu já praticava exercício físico, eu já estava, sei lá, 10 anos na academia, já comia saudável, já fazia terapia 2 anos e meio. E, tipo, a cereja do bolo foi quando eu comecei o tratamento com a medicação. Foi assim, É, e até a ansiedade também melhorou, né? Porque o que eu muito. tomo é o Stratera, então acaba que ele também ajudou um pouco Aonde você na mora? ansiedade. Oi? Aonde você mora? Moro no Canadá. Ah, É. Não, e engraçado é que eu E o gente, como é que engraçado é que eu nem sabia do Stratera, né? Então, quando o médico passou, aí eu não acredito nesse remédio. Aí eu, cadê a Ritalina? Cadê o Vivence? Gente, onde você mora no Canadá? Sim, tô aqui faz 5 anos já. Aonde você mora? Agora eu tô em Nova Escócia, que é um pouco mais east, em Halifax. Eu morava em Toronto antes, quero voltar para lá. Ah, eu fiz parte da minha residência em Toronto. Oh! Lá eu fiquei no Western General Hospital, Uhum. que é ali perto do Dundas. Sim. Foi assim, é inacreditável, nossa senhora. E eu tenho paciente que tem toda. Estratera não costuma ser o melhor de todos para adulto, né? Uhum. Ele acaba sendo. Usa-se muito mais para criança. Eu, Sim. particularmente, assim, já tem pacientes que não responderam bem a psicoestimulante, né? E assim, tentei trazer, mas custa tipo R$ 2.500 para trazer para o Fica Brasil. muito caro, né? Fica muito caro. Impossível trazer. Será Mas que é dá? interessante. Porque eu acho que a patente foi quebrada, né? Eu não sei se daria para manipular ou não é possível. Não, a Não, né? tamoxetina, a gente. Não, é meu sonho. A gente, no Brasil, a gente tem pouquíssimas possibilidades de tratamento para DDAH, além de. A gente tem, tipo, o metilfenidato, que é a Ritalina, e as três Uhum. apresentações, que Sim. é, para quem não sabe, né, a Ritalina, a liberação imediata, ela faz um pico, dura 4 horas, né, mais ou menos. A Ritalina LA, né, a LA de longa ação, ela dura umas 8 horas, ela faz um pico, um vale, um picozinho Uhum. depois, né? E o Concerta, né, ele já tem uma liberação mais retinha, Mais assim. Então, retinha. em tese, ele não faz pico, né? Uhum. Faz, tudo faz um pouquinho. É... Então, assim, a diferença é como ele é liberado, né? O Venvance, que é particularmente a minha paixão, assim, o Venvance, para mim, foi vida. Uhum. É, que ele também já dura bastante tempo, pode durar mais de 2 horas, dependendo do metabolismo. Mas no Brasil, a gente tem isso. Quase nada, né? Eu sei que É, o que é que você acha da bupropiona? Porque eu já vi, o meu médico até tentou, né? Porque no começo ele achou, eu acho que tem um pouco de depressão aí. Fiz, olha, ansiedade eu até tenho, depressão não. Claro que eu tenho meus dias super para baixo, porque como é que se vive com é. TDAH não tratado e a pessoa não fica, não fica para baixo? E aí eu até cheguei a tentar na época, acho que eu passei umas 2, 3 semanas que foi assim, foram horrorosas e Com a não fez efeito. bupropiona, Mas algumas pessoas por aqui têm se dado bem, porque até então as pesquisas não falam, né, que, tipo assim, acham que tem um efeito ali secundário com TDAH, mas é, nada ela, certo, né? foi um pouco decepcionante, né? Porque a bupropiona, ela tem um efeito de aumentar a dopamina, um pouquinho da noradrenalina cerebral, que são Uhum. dois neurotransmissores que a noradrenalina também está envolvida no transtorno de déficit de atenção. Só que ela não demonstra. Quando a gente pega assim, porque uma coisa maravilhosa é assim, fisiopatologia, né? Vamos tentar ver o que a droga faz, o que acontece no cérebro, tenta juntar. Uhum. Mas isso não é suficiente. Então, para a gente conseguir definir a ação de uma droga real, se ela funciona ou não, é testando, né? Sim. Fazer então os ensaios clínicos, você sabe disso 1000 vezes mais que eu, Uhum. né? Então, e quando a gente foi testar, assim, a bupropiona, ela se mostrou, assim, bem, em tese, bem decepcionante, assim. Ela ajudou mais, assim, por exemplo, sintomas de hiperatividade, ela ajudou, Uhum. mas ela não teve uma grande ajuda na desatenção propriamente dita. Sim. Então, ela hoje é considerada a terceira linha de tratamento, às vezes até dependendo do guideline para chegar à quarta, né? Sim. É bem distante, é.
É bem distante. Assim, ela, claro que é melhor do que um antidepressivo qualquer, assim, né? Sim. Mas é pouco, É. infelizmente. E uma coisa que é sempre bom lembrar o pessoal também é sobre o desmame, né? Porque eu acho que é isso que pode dar aquele efeito rebote, aí a pessoa pensa, ah, eu tô viciada, eu tô aqui, tipo, né, passando mal, não preciso mais. Porque É, às vezes, né, eu vejo ali numa conversa ou outra no comentário, e aí a pessoa vai e tá, corta o remédio de uma vez só sozinho. E, tipo, gente, não façam isso. como nada, inclusive, né? Com nenhum remédio psiquiátrico a gente deveria parar de uma vez, né? Quase nenhum. Tem pouquíssimos que a gente fala que o paciente já pode parar porque tudo depende do tempo, né, que ele fica no Uhum, organismo. É, pelo fato dos medicamentos os medicamentos para transtorno de déficit de atenção, eles têm um potencial de vício, mas assim, é tão difícil a gente ver, eu já vi, claro, porque como eu trabalho com isso, então o número de pacientes que eu tenho é muito maior, né? Mas uhum, é, uhum. o risco de dependência real dos medicamentos, ela é muito fortemente psicológica. Sim. O que não Era isso que eu ia é, perguntar, né? Se era muito mais a ver com a pessoa achar que, tipo, precisa do remédio a todo custo, né? Do que pelo pico de dopamina, porque ela só normaliza, né? Tipo, a não é ser que a pessoa vá ali, né? Não precisa, toma para estudar, a que esse pessoa que povo que tem. atrapalha a gente também. É, você tem razão, mas, Jana, você tem um ponto importante nesse sentido, porque o que que acontece? Tudo que dá pico de dopamina, assim, costuma ter um potencial de vício, né? Então, Uhum, cocaína faz isso, heroína faz isso, álcool faz isso, todos eles, sim. em tese, poderiam dar isso. O que acontece com o metilfenidato, a maior parte das pessoas que criam dependência, primeiro elas poderiam ter criado dependência por qualquer outra droga. Mas mais do que isso, está muito relacionado a uma dependência de performance. Uhum. Então, paciente assim, paciente que eu já vi que ficam assim, do tipo, ele fica viciado em não fazer. Eu tenho um paciente meu que começou a abusar do caso ele usava Ritalina, né? É por isso que a gente evita usar a Ritalina de liberação imediata, porque ela potencia maior risco de abuso. Uhum. Um dia a gente estava conversando, ele falou, porque Davi, eu chego em casa do trabalho e eu fico morto, sabe? Não tenho, sabe, tô cansado para arrumar a casa, não sei o quê, não posso tomar Ritalina lá pelas 7, 8 horas da noite. Eu falei, cara, você fica morto porque seu corpo tá morto. Né? Como qualquer ser humano, quando chega depois do É, trabalho à noite em casa. exatamente, você chega morto, cansado do trabalho, entendeu? Tem que dar residência médica. Cara, você vai chegar em casa e você não vai ter energia. Esse é o normal. Sim, E ele desaprendeu, porque você chega em casa, eu tomo a Ritalina, tenho energia para limpar a casa inteira, tenho energia para não sei o quê. Aí, claro, dependência. sim. Mas é bem mais difícil, assim. Realmente é. Uhum. E é engraçado Né? você ter falado do que até o álcool também traz esse pico e tal. Porque aí eu não vejo o povo, né, se preocupando. Ah, eu não vou beber para não ficar viciado. Mas aí com remédio o povo fica, né? É, gente, é muito interessante, porque é tão bom ficar viciado numa coisa que melhora a qualidade de vida e que Sim, melhora, na verdade, uma série de, assim, diminui o risco de acidente de carro, né, diminui o risco de sim. desemprego, né, de Né? Até impulsividade. relacionamentos também é como uma vez me perguntaram, né? Ah, você acha que vai tomar pro resto da vida? Eu fiz, cara, não sei se eu vou tomar pro resto da vida. Mas e se eu Uhum. tiver? Tipo, eu penso, eu vou morrer de qualquer maneira, então que eu morra com qualidade de vida. Eu falo a mesma coisa do paciente. Sabe que eu já usei essa analogia, já usei 1000 vezes, principalmente para quadros de depressão. Assim, o paciente fala assim, mas eu vou usar para sempre, porque você não vai viver para sempre. Né? Sim. Viver, faz um novo filme do Highlander, então essa é a primeira coisa. Mas quando os pacientes, por exemplo, têm quadros, já recaiu várias vezes na depressão, né? Uhum. Depressão tira um tempo de vida assim louco. Então, a doença que mais gera perda de anos por incapacidade, né? E Sim. aí o paciente diz, eu não quero tomar o remédio pelo resto da vida. Aí eu geralmente pergunto exatamente isso, Jana. Eu falo assim, se você vivesse um ano, só, soubesse que você vai viver um ano, você pararia o remédio agora? Paciente, não. Nenhum falou que pararia, até É hoje. exatamente isso. Aí eu, como é que você sabe que você não vai viver mais um ano? Tipo, você Uhum. tem controle sobre isso, né?
Aliás, você acaba encurtando a sua vida não tomando antidepressivo quando você tem um quadro crônico de depressão. Sim. No TDAH, até eu vou enxertar uma coisa que as pessoas devem te perguntar muito, não sei, já. As pessoas perguntam se vale a pena usar para criança. Sim, perguntam. E a partir de que idade? Como é que é? Sim. O Cara, que é que você acha? oi? O que é que você acha? Meu primo, filho dele, foi diagnosticado com déficit de atenção, né? Precoce, Uhum. porque a gente geralmente diagnostica a partir dos 6 a 8, mas geralmente 6 anos. E o quadro do filho dele tem um pouco a mais de umas outras coisas, mas assim, déficit de atenção dele precoce, assim. Ele perguntou pra mim, se você tivesse feito, sua vida teria sido diferente? Eu falei assim, minha vida teria sido completamente Completamente diferente. diferente. Completamente. Completamente diferente, não é? Tipo, eu falei assim, cara, eu poderia, se eu soubesse, eu mandaria minha mãe botar na mamadeira, porque a gente, Bota na garrafa com água. cara, eu falei assim, tipo, a nossa, os transtornos psiquiátricos, eles geralmente se manifestam, né, no início da juventude, assim, na juventude, né, no início da vida adulta. Uhum. Agora, os transtornos de neurodesenvolvimento, por eles serem, desde que a pessoa praticamente nasce, né, eles vão se desenvolvendo, as crenças, assim, ele começa a se manifestar numa fase em que a pessoa está formando a identidade dela, né? Sim. Que ela está ensaiando os papéis sociais, né? Tipo, como é que ela se relaciona com o mundo, como é que ela é diferente dos colegas. E aí ela, se, no momento de ouro da formação do funcionamento mental, ela tem uma desvantagem, Uhum. uma desvantagem evolutiva perto das outras pessoas. Então, melhor coisa, acho que, na verdade, a gente poder medicar a pessoa o mais cedo possível, Desde cedo, sim. Não, e junto né? tudo, baixa estima, você se acha incapaz para sempre, se acha o cocô do cavalo, Preguiçosa, né? como diz a história. Até, tipo, já vieram algumas pessoas falar comigo que, às vezes, tipo, de pessoas que não querem contar pro filho ainda, mas não quero contar, porque tem TDAH. Mas, cara, tipo, o sintoma não vai desaparecer, você tá tirando a oportunidade do filho de ter uma vida melhor, sabe? Isso não faz um pouco de sentido. Mas eu acho que vem muito também do preconceito de achar, não, mas é só uma criança danada que não presta atenção, sabe? As pessoas acham que ainda não têm essa visão da profundidade, né, de todas as É. coisas que acontecem. Gente, isso é tão verdade, Ana. Tipo, uma coisa que eu geralmente. Assim, tem coisas na maior parte das vezes, eu fico super tranquilo, assim, no consultório. Meus pacientes acham que eu sou pacífico, isso aqui eu sou não. Eu não sou, eu me irrito. Tem muita coisa que me irrita. E eu sou muito inquieto, então eu acabo ficando impaciente, como qualquer pessoa com TDAH. Uhum. Mas tem uma coisa em particular, assim, que me deixa, muitas vezes me deixa furioso, é quando os pais, muitas vezes orientados por outros profissionais ou por amigos, falam assim para a criança, né? Eu vou primeiro vou tentar terapia para o meu filho e aí se não der eu vou para o remédio. Sim. Isso é uma coisa que, assim, gente, exato o que você falou, assim, você vai privar, porque não tem evidência, a Sim. evidência é junto com a medicação, mas é, uma vez o paciente falou isso aqui, eu falei assim, mas quem tem que entrar na terapia é você, para conseguir aprender, para aprender sobre o seu filho, mas para aprender Tipo que isso. o tratamento para déficit de atenção envolve, né? Não é em todas as vezes, não. Tem muita gente que fica super bem sem remédio, Uhum. Sim. mas ter oportunidade de experimentar é super importante, Sim. né? Eu tive praticamente que educar, né, minha mãe em casa, porque o meu sobrinho, ele começou agora também na investigação para ver se tem TDAH. E assim, no começo ela também não queria, porque eu acho que ela ficava nessa coisa do, não, mas é só uma criança danada, mas isso, aquilo, outro, vai passar. Até eu meter o medo com ela falando da adolescência, né? Eu fiz, olha, você já sabe como é que é adolescente, né? Então imagina um TDAH não tratado, chegar na adolescência, o risco dele, porque minha mãe é assim, com drogas, ela é tipo, você pode fazer qualquer coisa, mas não usa drogas. E aí eu falei logo, né, o risco dele usar drogas vai ser altíssimo. Pronto, foi o suficiente. Vou Ela não usar vou essa marcar o agora. médico e tal. E aí, infelizmente, né, a gente não deu sorte, ela acabou marcando uma neuropediatra que foi assim,
Cara, eu fiquei muito revoltada nesse dia, porque ela fez aquele exame que bota luz nos olhos, sabe, a lanterninha? Aí mandou olhar pro lado e tal. E depois fez o exame de reflexo do joelho dele. Mandou o menino ler uma página do livro e falou que ele não tinha TDAH. Tipo assim. Cara, Assim, mas eu fiquei envenenada aqui. é revoltante. É revoltante, né? É A voltante. E gente. aí foi que eu consegui falar com o Acácio, né? Acho que ele tava até por aqui pela live. E aí ele tá fazendo agora a avaliação dele. Mas assim, foi muito revoltante. E assim, para completar, né? Porque até então o pai dele é diagnosticado com bipolaridade. E aí ela fez assim: ah, eu acho que se ele tiver herdado a bipolaridade, coloque ele no futebol, que ele vai se curar. É bipolar? Sim, futebol, vai curar, bipolaridade. Aí eu, meu Deus do céu, não, chega, não me Essa é conta mais nova. nada, pelo amor de Deus. Essa é nova, essa eu não conhecia, não. A gente é terrível, assim. Eu fico muito triste, assim, quando eu vejo profissionais de saúde não dando Sim, o suporte e a oportunidade para o tratamento de uma condição que é que gera muitas vezes pode ser muito grave assim, né? sim. E é É, real, né? Tipo, as pessoas ainda é não real. acreditam que é real, sabe? O que é Aí que no falta Canadá mais, pelo amor de Deus? aí no Canadá é bem mais reconhecido, né? Nossa, bem mais. As pessoas sabem o que é e não costumam se autodiagnosticar pautado em performance, né? As Sim, pessoas sabem o que significa, né? sim. O Então, sim. conhecimento é outro, e assim, graças a Deus eu consegui fazer com o meu médico de família. Eu tinha até enrolado um pouco mais, porque eu achei que ia ter que ir para o psiquiatra aqui, até eu ver que não, podia ser como médico de família. E Aí eu aí, assim, eu discordo. dei muita sorte, graças a Deus, que o médico de família, ele é, assim, um amor de pessoa. Então, Ufa. eu já cheguei lá, assim, com uma lista, né? Eu fiz, não, porque eu tenho TDAH, porque você não sabe, tipo, sabe, tudo. Ele, calma, Nuno, calma. Cara, é Passar os isso aí. questionários, a gente vai conversar. Aí é o general practice, né? O médico de família aí, eles são muito capacitados. Eles são muito Sim, bons, assim. Eu fico muito. sim. Um dia eu vou voltar para o Canadá, assim. Ai, Pretendo. vem sim, vem sim. Eu não largo mais o Canadá de jeito nenhum. E é outra coisa, é como você falou, aqui é muita aceitação em relação a tudo, sabe? É Relação a uma tudo. coisa que eu amo muito daqui, sabe? Preconceito de jeito nenhum, segurança também. Se eu quiser sair na rua de short e sutiã, ninguém vai dar um psil ali, sabe? Nem é o doido. O Canadá. É outro mundo, é outro Mas mundo. olha, eu vou te dizer assim, quando eu vim o meu esposo foi me buscar lá, porque eu ia ficar, porque me chamaram para um fellow. Uhum, Aí o fellow já é entrada, né? Tipo assim, sim. foi 3 anos, e aí, tipo assim, os últimos fellows que eu conheci que foram para a University of Toronto ficaram, né? Aí é, ele, ele foi me buscar, na época eu falei que viria para o Brasil com algumas condições, mas quando eu vim, eu não me arrependo de ter vindo, não, de ter voltado para o Uhum, Brasil. Eu amo a sim. cidade que eu tô. Eu sou carioca, mas eu Sim. detestava o Rio. E aí, quando eu conheci Juiz de Fora, né, que é a cidade que eu moro hoje, eu chamava de minha mini Toronto. Tem nada a ver com Sim. Toronto, tá? Porque as pessoas ficam Uhum. decepcionadas. Acho que Mas mais pela se sentir lá, né? porque o jeitinho do mineiro Uhum. é especial. Sim. Então, E eu eu sou acho que muito é mais assim, sabe? Eu tenho que próximo. estar num lugar que eu sinta, tipo, eu tô. É meu lar, eu tô em casa. Eu acho que essa sempre foi muito a minha busca, né? Porque aí no Brasil eu também me mudava, morei em Recife, morei no Rio de Janeiro, aí vim pra cá, morei em Toronto, morei em Mississauga. Tô agora em Halifax e é tipo, não, não é aqui. Vou voltar. Mas bom, o lugar, a sensação de não pertencimento, inclusive, né? Que é Sim. mais comum. Isso é muito comum. É, Inclusive e eu TDAH sei que também. se junta o TDAH também, né? Tipo, eu não tenho problema com rotina, de fazer minhas coisas ali. Mas eu tenho muito problema com rotina da cidade, sabe? De fazer aquele mesmo lugar, ver as mesmas coisas. Isso vai me dando um negócio que eu não sei nem explicar. Minha mãe, desde criança, ela sempre dizia: essa menina parece que ela é filha de cigano, tipo, tem uma alma de cigano. Tipo, ela já sabia. Filho de cigano. Eu não conhecia também, não. Adoro. E aí, de Ai, regionalismos é muito bom, né? deixa eu ligar aqui os comentários novamente e vamos. Cadê? Pronto.
Ó, as já perguntas. gostaram que tiraram os comentários. É porque senão a gente fica olhando aqui, olha os comentários. É, Tem 50 milhões de perguntas aqui. Vou pegar essa primeira aqui. manda abraço. É hereditário o TDAH? Percebo na minha família paterna demais. Mas minha mãe também se sente TDAH. Hereditariedade. Todo transtorno psiquiátrico tem hereditariedade. Todos, Uhum. tá? E muitas vezes eles se cruzam. Então, por exemplo, uma pessoa tem esquizofrênico na família. Ele tem mais chance outra pessoa tem mais chance de ser bipolar. Então, os Sim. transtornos psiquiátricos, eles têm esse cruzamento, né? E transtorno de déficit de atenção costuma ter forte. Costuma ter forte. É, Então, não é à toa que meu é, sobrinho tá aí. E o engraçado é é, porque desde quando ele era. Tipo, minha irmã, que é a mãe dele, é bem mais calmona, sempre foi muito mais calma do que eu. E minha mãe, desde muito pequena, sempre falava: Janaína, esse menino, ele é sua cópia. Esse menino é igualzinho a você. Tipo, ela tava pagando o pecado em dobro. E aí, ó, vê agora por que é que o menino era igual a mim. Dois TDAH juntos. você fazia muita besteira quando você era pequena? Nossa, eu era terrível, terrível. Eu não penso, sabe? Eu não penso em ser mãe e tal, mas eu sempre dizia, cara, se eu fosse mãe, eu ia pagar muito meus pecados, muito, porque eu era muito arteira. Eu era muito peste, sério. Eu não sei Eu como é que as também. pessoas me aguentavam. Eu era De um vizinho, inferno. a avó, a tia, pai, mãe, tipo, eu tava ali infernizando tudo, sabe? Muito Cara, perturbada. eu era sonso. Eu era sonso. Eu lembro, mas eu fiz muito. Nossa, Jana, eu lembro que você era sempre expulso de sala. Era sempre expulso de sala. Imagino como você também. Eu sempre achei que eu fosse burro. Descobri que eu não era burro Sim, depois dos sempre achava que eu era 30. burra. Uhum. Sempre achei burro, preguiçoso, né? Indisciplinado, né? Só que aí, então, eu não conseguia parar de falar na aula e aí eu era expulso de sala sempre. Só que aí eu precisava fazer alguma coisa, porque eu ficar parado lá de fora, não. O que eu vou fazer? Alguma besteira. Isso que eu já fiz. Eu lembro que uma vez eu entrei no laboratório e joguei detergente no tanque de água destilada da escola. Então, quando eles iam fazer testagem de pH, lembra que fica pingando quando você joga? Horrível, né? Aí, aí começou a pingar, aí o cara, aí depois você fez uma espuma. Aí o cara falou, em 30 anos de química eu nunca vi essa reação. Uma dessas, né? Fazia Cara, muita eu às coisa. vezes colocava detergente na água do povo. Chegava visita lá em casa. Ai, pega ali um copo d'água. Aí, revoltada, explorada, eu digo, tá, eu vou pegar o copo d'água. Uma gota aqui de detergente no copo d'água, toma. Vamos fazer Era uma. desse nível. Sem contar quando me exploravam para ir comprar refrigerante, né? Na época que eu era, tipo, a prima mais nova, não sei o quê. Beleza. Cara, eu vinha o caminho inteiro sacudindo, assim, refrigerante. Era andando, sacudindo, sacudindo, sacudindo. Quando Eu fazia abria, isso era... também. Eu também fazia. Sabe uma coisa que eu faço? Assim, pra mim, olha, eu fiz. Uma vez uma dessas. Eu sempre, quando era expulso de sala, eu demonizava. Aí eu lembro que eu me escondi na sala de arte, eu sempre escondi para não levar advertência, né? Aí na sala de artes tinha um balde da faxineira, pra limpar o chão esqueci agora o nome do negócio, da Veja multiuso lá dentro. Uhum. Aí eu falei, ó, tem isso aqui, ela ainda vai limpar o chão? Tinha do lado aquela cola polar, né, aquele Meu pote Deus, assim de cola. sim. Botei todo, depois no dia seguinte tava todo mundo colando, colando Era tapetinho. nesse nível, era nesse nível, assim, dessas perturbações, né? E eu ficava, meu Deus, por quê? O que de raios eu tenho na minha cabeça? Cara, eu não sei. Pois é. Terrível. Uma boa pergunta, então. Ah. O que mais O tem aí? TDAH não diagnosticado tratado piora com a idade? Então, é uma boa pergunta, na verdade, né? É, o que que acontece? Ele não é, o transtorno de déficit de atenção não é uma doença, tem gente que discute se até é um diagnóstico, uma condição, mas Uhum. até mesmo o termo transtorno é complicado, porque a gente, quando pensa em transtornos, a gente pensa em condições que degeneram, sabe? Por exemplo, a Sim, depressão não tratada, ela degenera o cérebro, né? A bipolaridade não tratada degenera o cérebro. O transtorno de déficit de atenção, ele não degenera o cérebro. Então, ele é uma uhum. condição. O que Sim. acontece, e é o que é muito comum, que inclusive a queixa do meu esposo recentemente falou assim, seu TDAH tá pior. Aí eu, aí eu falei para ele assim, o TDAH não tá pior. O que acontece é que as demandas crescem. E com o Sim. crescimento das demandas, a não ser que você tenha algum transtorno psiquiátrico que esteja piorando
a condição, que é algo extremamente comum, né? O paciente com déficit de atenção começa a sentir que está piorando muito, batata, está Tem deprimindo, na alguma maioria das coisa. vezes você olha, está deprimindo, alguma outra Uhum. doença. Mas o que acontece então é que as demandas sociais vão crescendo. Você tem que trabalhar mais, de repente você tem filhos, e aí você não dorme direito. Sim. E aí, quando essas coisas até o paciente tem a dificuldade de administrar, vai ficando cada vez mais sobrecarregado. E a exaustão piora, TDAH. Uhum. Então faz sentido, né? Sim. Sim. E até bom você falar isso, porque já tiveram pessoas que voltaram no médico, que o médico dizia, ah, não, você já passou da infância, não precisa mais tratar o TDAH. Agora, Tipo, você já superou. Eu fiz, cara, a gente tem muito mais responsabilidade, muito mais coisas para lidar do que quando a gente era criança, sabe? Como assim que não... Você já superou? é muito Final de triste, né? relacionamento, superou. É extremamente É triste, assim, tenso, é quando a gente tenso. fala esse tipo de coisa. O que mais pergunta? Ah, Gente, uma coisa aqui que eu vi que as pessoas estão falando, assim, me dei bem com você, não me dei bem com você, porque, infelizmente, na psiquiatria, a gente tenta. E não acreditem quando alguém falar para vocês assim, farmacogenética, né? Aí, com o que você trabalha? Já, sua pesquisa foi de quê? a minha foi com desmame precoce. E eu via justamente a via dopaminérgica, né? Porque eu cortava o aleitamento, né, materno, no caso era dos ratos, Uhum. para representar uma mãe cortando o aleitamento com 4 meses, mais ou menos. E aí depois eu estudava toda a via dopaminérgica desses animais, toda a parte Que metabólica, maneiro. para ver a longo prazo, né? Tipo, o que é que esse simples cortar do leite no início da vida causava a longo prazo. E, tipo assim, eram prejuízos bizarros, sabe? São. Inclusive comportamental, inclusive de vício também. Mais viciado em Sim, alimentos em junk food, né? Aí vem açúcar, comida gordurosa, tem várias alterações nos receptores de dopamina. Então é é terrível, bizarro. né? É E aí bizarro. vem o povo, ai, mas mamão só até 4 meses e tá vivo. Tá vivo como? É verdade. Não, as alterações de gestacionais e puerperais, né? Elas estão, é uma outra coisa que está muito relacionada a transtorno de déficit de atenção. Então, Uhum. infecção materna, né? E a retirada precoce de leite também é outra coisa que existem alguns graus de evidência em relação a isso. Sim. O que Aí alguém. imagina que eu parei de mamar com 2 meses, porque eu tinha nojo. Criança tem nojo com 2 meses? Minha mãe disse com 2 meses, tipo assim, morria de nojo. E aí era tudo. Bico de mamadeira. Até hoje eu não aguento o cheiro. Chupeta, tudo isso. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, já no baixo, ainda parei de mamar com 2 meses. Eu penso toda ferrada. Você foi seu estudo, né? Assim, Freud explica. É. Então, assim, uma coisa que as pessoas hoje fala-se muito em farmacogenética, né? Que em tese poderia ser o futuro, da gente testar qual é a genética que responde bem ao remédio ou não responde Uhum. bem. Sim. Grau de evidência ridiculamente baixo. Então, assim, não acreditem, sabe? É rasgar dinheiro. Nossa, Talvez. muita coisa, né? Até um tal de biohacking, que eu não sei se você já ouviu falar, que esses dias me chamaram aqui, eu queria que você desse uma palestra sobre TDAH. Eu fui ver biohacking. Eu, cara, não, Que é não isso? conte comigo. É um negócio que parece quase que X-Men, sabe? De você meio que moldar realmente o seu corpo para uma alta performance e tem Biohacking. biohacking, né? Aí eu fiz, não, cara, pode me pagar o dinheiro do mundo, vou não. Cara, pois Aí eu é, fui dar uma lida sobre, o negócio é muito bizarro, sabe? É quase realmente. Biohacking, a Helena tá colocando ali. E assim, é muito bizarro. É quase como aquele povo que promete uma alta performance cerebral, de que você vai ser super focado, isso, aquilo, outro. eu E, acho e aí, quando eu fui ver, era desumano. quase como se fosse isso, mas de você meio que moldar realmente seu corpo para ser uma máquina, sabe? Tipo assim, usar o Que seu delícia, gente. É potencial. tudo. Por que não? Entendeu? É tudo que eu queria, né? É, Abrir mão da minha humanidade, sim. entendeu? Aí Que eu coisa tenho mais. mais de 300 pessoas, não sei o que. Ai, meu Deus, me dá essa lista. Dá o nome dessas 300 pessoas aí que eu tenho uma conversa com elas. Caramba, ai, preguiça. Eu detesto qualquer. Tratamentos de moda são sempre muito Sim, problemáticos, né?
Mas o. Como de promessa. Eita, deixa eu só fechar e voltar, porque tá aqui 18 segundos para acabar. E aí a gente Sério? volta respondendo mais um pouquinho as Boa, perguntas. vamos lá então. Tá. Então, até já já. E, gente, quando eu voltar, Já. coloca novamente na caixinha de pergunta. Sim. Então, beijo. Tchau, tchau. Até já.